Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, pôr no coração do homem a compaixão, a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao ocupado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a subirmos até vós, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade de fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir nossa santa e poderosa imagem. Salve todos, preto velho da moda! Sabe? Você está dentro da caixinha? Eu tô, pai Joaquim. A bênção, pai. Sabe? Deus o abençoe. Como, como o senhor tem passado? A gente está fazendo bastante tambuco, né, filho? Trabalhando bastante. Esses tempos. Essa é a época que vocês estão sortando já, os terreiros já estão se fechando. Os terreiros agora se fecham por 40 dias. Durante esses 40 dias, as energias que são jogadas lá para dentro, que a gente faz as limpezas lá dentro, elas vão ficar soltas. E muito só os mensageiros que vão ficar trabalhando nas correntes são os Exu e são os preto velho. Então, é colocado um pano branco em cima de uma ilha dos terreiros, onde se fecham as atividades até o final da quaresma, né? É quando fecha os terreiros. Então, nós, de nossa parte, tem muita limpeza para fazer, porque, como eu falei vocês, o bicho vai estar solto. É o momento da purgação. Quem tiver que pagar alguma coisa agora, com algum encosto, com alguma coisa pesada, é agora que os encostos vão andar mesmo. Então, nós vamos trabalhar só para poder botar ordem, mas esse ano é ano de muita purgação no começo desse ano, viu, filho? Vocês. Ô, pai Joaquim, quando o senhor fala encosto, a gente entende também aqui que encosto pode acontecer das duas formas, né? Tanto um espírito pode encostar numa pessoa, dado a sintonia em energia, mas também uma pessoa pode encostar num espírito de forma a atrair ele com uma certa potência que ele nem sabe o que está acontecendo e fica ali sendo, entre aspas, subjugado pela pessoa. A prisão pode vir dos dois lados. E às vezes também uma pessoa pode encostar na outra também, né? Porque às vezes a energia viva da pessoa não precisa ser a força dele desencarnado. Às vezes você dá do lado de uma pessoa, a pessoa já está encostando no ser. Mas não precisa estar desencarnado, não. Mas eu estou falando para você mais de encosto brabo, viu, filho? Agora é uma época que tem muito acidente no mundo inteiro, né? Começo de ano é ano de purgação. E quando o espírito dos mortos, as famílias, essas coisas se apegam em muita gente. E quando o bicho está solto? Nós temos que traduzir na linguagem de vocês. Quando o bicho está solto, muitos acidentes, muitas coisas podem acontecer, porque as pessoas não tomam mais a sua parte na divindade de pegar, fazer. Hoje em dia, em vez de fazer uma oração antes de sair de casa já com o coração aberto para pegar qualquer coisa ruim. Vamos se fechar, porque na rua que você pega. Né? Quando... Existe respeito, como fala o próprio Exu, existe aquela batente de porta que eles respeitam, mas lá de fora, né, filho? Pai Joaquim, o senhor sugere que a pessoa se feche. O senhor pode dizer como a pessoa pode se fechar? Eu sei que antes o senhor me
direcionou para o decreto de São Miguel. Uhum. Mas como que a pessoa pode se fechar de forma eficiente, eficaz, para que quando sai assim não tenha esses ataques nesse sentido que o senhor falou? A pessoa pode se fechar medindo o tipo de fé que ela tem. Todas as religiões, todas as formas de crença no Deus têm a sua forma de proteção. Um Deus que não dá proteção para a pessoa, então não é Deus, né, filho? Agora, isso é a visão das pessoas. Uhum. Se o meu Deus não me dá proteção, cadê meu Deus? É. Se bem que você tem que pensar também que às vezes a pessoa está levando um castigo também porque Deus está deixando ela levar o castigo. Uhum. Ela está precisando passar por isso. Mas eu falo de proteção contra ladrão, contra perturbação, contra coisa ruim que acontece na rua. Eu lhe dei aquele decreto de São Miguel, e eu passo para todas as pessoas que devem ter. O decreto de São Miguel é muito mais maior que as pessoas pensam. Uhum. Ele é muito pouco cultuado, viu, filho? O muito que ele é cultuado ainda é pouco nessa terra. As pessoas têm que tomar mais posse do que é o São Miguel. O São Miguel ele é um espírito muito, muito evoluído dentro desse mundo. O decreto de São Miguel ele corta e ele dispara um feixe de luz em cima de todas as pessoas. É feito um disparo de luz e é mandado embora toda a ruindade. Às vezes a pessoa pode fazer, eu hoje, antes de fazer meu baixador, já fiz agora de pedir na mentalidade do cavalo para ele fazer oração de Cáritas, porque aí ele vai fazer, é uma forma de fechamento. De agora para frente, a gente se faça alguma forma de exaltação ao Deus, fazer uma proteção. Às vezes um simples sinal da cruz, para o católico já é uma proteção. Às vezes um bateu mão no chão, pedir a bênção, é o que um bandista pede. Cada religião tem a sua forma de proteção. O importante é não esquecer do Deus. Não esquecer da divindade e não esquecer também dos anjos. E muitos que às vezes pensam, falam assim, é meu anjo de guarda, às vezes é o espírito guardião, né? É o espírito guardião que desencarnado e cuidador. Então, vamos cuidar dos nossos cuidadores com mais atenção e esquecer um pouco mais as coisas mundanas. É preciso fazer. O jovem tem que viver a sua juventude, como o velho tem que viver a sua siniquitude. Mas vamos botar Deus no meio, né, filho, um pouco. Vai desvirtuar demais. O senhor falou que o Arcanjo Miguel é pouco compreendido aqui na Terra. Seria, e o senhor também mencionou que é um espírito evoluído, mas seria também, além de um espírito, uma falange de espíritos, por exemplo, Pai Joaquim, Exu Tranca-Ruas, e também podemos entender que é tipo um tipo de trabalho, o nome Arcanjo Miguel? Para a linguagem das pessoas entender, foi colocado o Arcanjo Miguel numa estátua, pisando num dragão, num diabo. Essa é a forma que o ser humano consegue entender. Arcanjo Miguel, arcanjinho. É aquele anjinho bonitinho, pisando no diabo. É muito mais do que isso. É uma linhagem de trabalho, ele é um espírito superior, e já como foi falado para você, às vezes não, sempre, né, filho? As pessoas têm muita dúvida do que é. Do que é uma divindade. Como já foi falado, as pessoas pensam que hoje Pai Joaquim é um só. As pessoas pensam que Arcanjo Miguel é um só, que a Virgem Maria é um só. Isso é o maior erro, né, filho? Eu já vi filho de Nossa Senhora Aparecida falando assim, não pede para Nossa Senhora Aparecida, pede para Nossa Senhora de Fátima. Mais milagrosa, é a mesma. Então o Arcanjo Miguel, filho, é uma linhagem, é um espírito, e ele traz junto com ele as hostes celestial e as hordas para poder cuidar, fazer o cuidador dos seres. Ele é responsável pelo equilíbrio desse mundo e muitos outros. Arcanjo muito bonito, filho. E um grande erro que as pessoas falam assim, a cor dele é encarnada, porque ele é de guerra. Não, filho. Ele é de paz. A cor azul é a cor da dissipação da energia negativa e da cura. Ele é um disparador de energia boa, de botar as pessoas no prumo. Ele é o patrono da Umbanda, filho. Ele é rei da Umbanda. Arcanjo Miguel é rei da Umbanda.
Muitas outras religiões espiritualistas reconhecem ele, mas ele é muito mais do que simplesmente um anjo, viu, filho? É muito mais do que um anjinho pisando no diabinho. É muito mais do que isso. Espada de Miguel é a espada consoladora e libertadora. Agora, pai, o Maurya Khan é um mestre que mora no mundo espiritual que está bastante elevado também, né? É, E ele tem alguma ligação com o Arcanjo Miguel? os dois trabalham junto. Maurya Khan, ele é o primeiro imediato dele. Ah, O primeiro imediato em forma humana de Arcanjo Miguel. E da sua forma humana ele ascendeu. Mas ele é o primeiro imediato. E ele, tão superior, eu vou explicar para você como funciona. Esses filhos, as pessoas normais têm meia hora não, meio metro de comprimento de energia, que vocês chamam de aura. aham. A aura dela tem meio metro. Até 1 metro é normal, uma pessoa. Vocês às vezes fazem assim, eu não gosto que encoste em mim, porque está entrando dentro do seu campo. Então, assim, por isso que eu estou falando, em meia hora do lado de uma pessoa, às vezes você sabe se aquela pessoa é boa ou não por você, porque você começa a compartilhar o campo. Ah, Vou falar para você o exemplo de um outro mestre ascensionado, que é o mestre Sananda Jesus. aham. O comprimento da energia dele, que é a aura que vocês conhecem na palavra bonita, é de 400 metros para cima e para baixo e para os lados. Nossa. Você tem noção de como funciona isso, filho, do tamanho da grandeza desse ser? Nossa, acho que não, hein? O tamanho da grandeza desse ser que pisou na Terra. Uhum. E assim foi eles, e assim foi outros mestres ascensionados. Então, vocês pensam que é só uma pessoa iluminada, é muito mais do que isso. Uhum. Isso foi Jesus na Terra. Quando sortou da sua casca física e voltou para a sua luz. Esse é o que é Jesus. É muito maior do que vocês pensam. Filho, você estava falando, não estava aqui do lado antes de começar no Tambuco, É. que você gosta de nego velho que fala zinchunche. Eu gosto de falar zinchunche, sim, senhor, mas assim, vocês não estão fazendo isso por outro. É. A minha preocupação, filho, é que as pessoas vão entender o que eu estou falando, porque eu sou de falar enrolado. Por exemplo disso aí, você vê aquele o caboclo dia que vir na Terra, ninguém entende o que ele fala. É mesmo. Eu tenho que deixar o negócio no meio termo. Mas como é que é? Isso quer dizer porque o senhor já alcançou um nível intelectual que o senhor pode se comunicar das duas formas, não é assim? É como um radinho. Eu posso sintonizar de um jeito, como posso sintonizar do outro. Eu posso deixar totalmente num buraquinho ali, como posso deixar ele meio buraquinho. Depende da necessidade. Às vezes também é cansaço do médium, mas eu vou falar para você, o meu cavalo, ele é muito... Às vezes ele tem cara de preguiça, mas ele canaliza muito bem, ele deixa nós trabalhar do nosso jeito. Olha, eu estou falando com você agora e minhas marcas estão todas marcadas aqui. Uhum. Batendo meu pezinho, eu estou com a mãozinha aqui em cima da minha bengala, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? Muitas perguntas assim, por que estrala dedo? Por que manca de um pé aquele caboclo? Eu posso explicar assim, senhor. Muitos vão falar assim, meu caboclo, às vezes é falta de entendimento até do médium, viu, filho? Uhum. Muitas vezes é falta de entendimento do médico. O médium, às vezes, cria uma história na cabeça dele, ele passa a ser obsedado pela própria história que ele contou. Isso chama mentira. Então, ele escutou uma história assim, aquele caboclo ali ele manca porque a cobra picou a perna dele, e ele faz isso agora depois do desencarne, porque ele nem lembra. É mentira. É mentira. Pode ter acontecido, mas o espírito mesmo de luz, não carece disso não. O espírito de luz não precisa mancar para falar que foi porque
porque tomou uma flechada no pé, porque a cobra pegou, porque o peixe tem um tipo de peixe que você pisa e envenena também, Uhum. nas beiras do mar. Então, às vezes, você olha assim e fala assim. Então, todos aqueles caboclos, se você vai num terreiro grande, todos os caboclos estão mancando. Não é isso, não. Não é. Às vezes, um ou outro pode ter sido atirado de uma flecha no pé. Pode. Mas todos os caboclos fazendo assim, é mentira. História que o médium cria na cabeça para poder folclorizar, que vocês falam. Uhum. Para deixar mais bonito. Só que aí perde a seriedade da Umbanda. Porque aí sempre vai vir um pensador e falar, ué, mas como é que pode? Todos eles mancam. Existe uma linhagem de trabalho, que vocês têm umas bolas enroladas, tem umas enroladas, outras em volta, o corpo de vocês é todo cheio de esfera. Uhum. E essas esferas, quando nós vai trabalhando em cima dos 6, a gente põe a mão na cabeça, põe a mão no coração, põe a mão na barriga, vai passando por tudo. São umas esferas de energia. Nós, quando olhamos 6, é como se fosse vários coração, se assim você preferir entender. E a gente vai energizando esses pontos. E existe ponto no corpo do médium que existe concentração de energia. Você já percebeu que às vezes uma pessoa com problema de coração, ela começa a inchar? As mãos incham, os pés incham? Ah. Você pode ver que quando o médium está muito irradiado, a energia concentra. Então o caboclo ele fica de pé levantado porque uma parte dele está aterrado e outra parte ele está suspensa porque ele está segurando energia. Quando ele bate o pé no chão, muitas vezes ele bate o pé no chão, é para dissipar aquela energia em excesso, e é como se fosse estralo. Quem for vidente vai ver os estralos saindo. Uhum. Então as batidas de pé de um caboclo e as estraladas de dedo de um preto velho, não é isso não, filho. E também não é fingimento. Uhum. Essas estraladas são dissipação de energia. Ou porque está sobrando, ou porque está invocando, mas é dissipação e concentração de energia que se coloca numa parte. Estou falando demais, né, filho? É importante para a gente aprender. A função nossa é tirar os preconceitos, né, filho? Ah, é. Estou vendo tanto preconceito da parte dos 6, todas aquelas provas. É. Fiquei muito desgostoso e muito gostoso com o que aconteceu entre os irmãos de fé. Ah. Criticando. Era isso mesmo que eu achava que ia fazer e que aconteceu mesmo, né, filho? Não é achismo. É só olhar o ser humano e o ser humano vai fazer isso. Sempre um vai criticar o outro. Filho. Não pode fazer melhor? Então não critica. Filho. Não pode transmitir uma ideia de consolo, de estrutura, de religião, que vai chegar uma hora que a Umbanda vai ter que seguir o código, né, filho? Esse negócio de cada um mexer sua panela para um lado não está certo. Então, vai chegar uma hora que as pessoas que têm muito ego, vai catar seu ego, as pessoas vão desencarnar, e vai ser feita uma seleção, né, filho? A ideia da Umbanda não é também ficar assim, perder os tambor, perder os tabu, perder as coisas dos barulhos dela, não é perder essas, senão ela vai deixar de ser Umbanda. Mas ela tem muito que aprender, no sentido de catar as pessoas que têm que ser purgadas, as pessoas que já não têm, que já têm o seu ego inflado demais. É uma fogueira de vaidade, filho. É tanta liçanga no pescoço e tanta pouca caridade. Se você quer saber o verdadeiro umbandista, você vê pela obra dele. Se ele não tem obra, essa fé é remota. A fé sem obra é remota. Então, seria, inclusive eu sugeri nos nossos fóruns e tudo, que seria melhor, tanto da parte do espírita, como da parte do umbandista, de praticar a caridade que ambas as religiões pregam e buscar a solidariedade numa união sem fusão. Se juntar demais vira bagunça, porque cada um tem sua forma de pensar. É. Mas que cada um compreenda o outro. E eu vou lhe falar, filho. Vocês que são das roupas brancas, vocês que são os mais asseados,
Vocês têm mais compreendimento das coisas da Umbanda do que a Umbanda está de vocês, porque a Umbanda olha para vocês com muito preconceito. Ai. Alguns têm estudo, vai ler um livro, aprende, acha bonito, mas como sempre um ser humano está sempre falando um do outro, e acha que os mais entendidos são metidos, então eu estou vendo muito mais caridade daqueles da parte da espiritualidade branca do que daqueles que estouram a fundanga. Tem que ter dos dois lados, filho. Tem que ter entendimento, tem que andar de mão dada. Se os dois professam uma religião que envolve espiritismo, envolve espírito, envolve cura, os dois têm que ter entendimento. E esquecer os títulos de um fala assim, eu sou babalorixá, eu sou mãezinha, eu sou paizinho, eu recebo esse, recebo aquele. Não é assim. É mais simples. É mais simples, mas é mais difícil de seguir. As coisas de Deus são muito simples. Agora, só para esclarecer, antes que haja qualquer dúvida, o senhor falou que quando uma pessoa manca e fala que foi porque o espírito tem uma memória ainda viva de uma flechada ou de uma mordida de uma cobra, o senhor falou que isso é irreal, não é verdadeiro, é coisa da cabeça do médium, mas não é que seja mentira do médium, é que o senhor está querendo dizer que o jeito que ele interpreta aquele ato, aquela ação do espírito incorporado é mais da cabeça dele. Só que depois o senhor explicou que aquilo tem um motivo de ser. Mancar não é mentira. A história que é colocada na cabeça pode ser uma mentira. Isso. E todos os médicos sempre têm uma história para contar. Por que meu caboclo bate o pé? Dizendo aqui agora. Espírito, filho, no começo tem suas manias, sim. Eu tenho minhas manias, eu tenho minha mania de fumar. Você acha que eu estou tragando? Eu estou defumando, filho. Quando eu estou picando meu pito, eu estou defumando 6. Você ainda não se encontrou comigo, que eu quero ver quando é que você vai se encontrar comigo, né? Porque eu pito meu pito ao contrário quando a pessoa está muito carregada. Eu pito na boca do fogo para poder defumar a pessoa ao contrário. Você vai ver meu jeito de trabalhar, você vai falar assim, mas isso não é para vício mesmo, isso aqui é instrumento de cura. Mas assim, o que está do lado de fora, você vai falar, aquilo ali é macumbeiro, aquilo ali trabalha, aquilo ali está viciado. Quero falar também do arco. Hoje nós vamos falar de tudo, mas vamos falar do arco. Eu não estou com pressa, posso ficar até aqui. Então vamos. Às vezes, algumas entidades tomam porque gosta mesmo. O Exu gosta de tomar uma cachaçinha, mas você pode ver que os Exu levam embora? Eles levam tudo embora, não deixam o médium beber. Entendi. Quando o médium tem que tomar um tombo, aí eles deixam. Que é para poder pisar no ego dele, né, filho? Fala assim, quem manda aqui, vamos ver quem manda aqui. Quando o mensageiro está tomando uma cerveja, um vinho, ele está usando o que tem naquela bebida para poder deixar a cabeça do médium mais mole, o médium ser menos resistente e a entidade usar mais ainda a força dele. Então, como vai falar? É uma fonte de energia externa. Não está usando só as forças dele, mas também está energia na força da bebida para poder deixar ele na tonteira para ele poder trabalhar. O vício só vai ficar na cabeça do viciado, filho. Trabalho de banda não vicia. Agora eu vou falar muitas coisas que muitos vão ficar muito ofendidos. Tem muita gente que fala assim, eu trabalho com o seu Zé Pilintra, e ele só bebe. O Zé Pilintra do meu cavalo também bebe bastante. Meu cavalo não gosta de tomar nada. No dia a dia você vê que ele não gosta de beber nada. Agora o viciado sempre vai falar assim, eu trabalho com o Zé Pilintra. Ele só vai beber, beber e beber. Muitas vezes, não vou falar que é sempre, como meu cavalo também não é um exemplo de todos. Ele vai estar satisfazendo o vício dele. Aí, às vezes, esse mesmo Zé Pilintra, que é um guia formoso, pode ser um motivo de estar jogando o médium mais ainda para o fundo do vício. Não é proibido beber. Meu cavalo bebe. E não bebe pouco, não, quando está na força da energia da gente. Quando vocês estão dentro de uma energia de umbanda firme, às vezes é preciso beber mesmo, filho.
E às vezes também é preciso não beber. Às vezes é preciso sutilizar o serviço. Então, depende da energia das pessoas que vêm buscar caridade, vai ser usado ou não vai ser usado. Vai ser criticado ou não vai ser criticado. Cavalo meu não tem muita paciência para escutar a história dos outros. Uhum. A pessoa vai ficando velha, vai perdendo paciência. Quem tem paciência para escutar são os pretos velhos. De olhar, de escutar e ainda de passar um conselho, né, filho? Uhum. O senhor falou sobre o vício e essas bebidas. Vamos falar primeiro da sua pessoa. O senhor falou que, como espírito, o senhor não tem vício. Como espírito, não gosto. Não tenho vício, porque não preciso mais. Mas quando estou incorporado, cafezinho na goela é bom, né, filho? Uhum. Porque faz o senhor lembrar os tempos passados, mas, além disso, ajusta de alguma forma o corpo do cavalo. Calibra. Calibra. A palavra é para calibrar a energia. Para calibrar a energia com o nego velho. Que com o tempo você vai ver assim que cheiro de café é cheiro de nego velho. É aí que está rituar. Rituar da Umbanda está aí, nas pequenas coisas. O primeiro cafezinho passado é de nego velho e de São Benedito. As coisas pequenas são isso. Uhum. Entendi. Então o senhor gosta do ritual como forma de concentração da pessoa. É como uma forma de sagrada de concentração. Às vezes, olha, filho, vou falar uma coisa para você. Não tem um fio de Umbanda que tem um preto velho que gosta de café, que na hora de passar um cafezinho não lembra do preto velho. Essa simples lembrança, às vezes é uma oração. Passar do café que ele vai estar falando assim, ô meu preto velho, vai, cuida de tal pessoa, meu preto velho, me ajuda nisso. Então as pequenas coisas às vezes são uma oração. Né, filho? Entendi. E agora uma coisa, uma pessoa que não tem vício nenhum, obviamente ela vai cortar a volta da Umbanda, ela não vai querer se aproximar porque às vezes é até por preconceito, mas sobretudo porque a gente entende que o nosso corpo físico ele funciona melhor quando não é ingerido nenhuma dessas substâncias tóxicas. Cigarro é tóxico, álcool é tóxico. Então, o que dizer para uma pessoa dessa? O senhor falou que depois que sai, às vezes ele leva, às vezes ele deixa. Ele vai deixar quando o cavalo tiver que levar uma surra. Quando o cavalo tiver que levar uma surra porque fez coisas erradas, ele vai levar. Entendi. Mas assim, tóxico. Tudo na vida é tóxico, filho. Acho que a única coisa que não é tóxico é a água. Você sabia que se você comer demais maçã, você pode se envenenar? Que é tóxico? Tudo que é demais, né? Tudo que é demais é tóxico. Filho. Mas assim, vai conhecer a Umbanda. Vai conhecer a Umbanda antes de falar. Assim, só terminar dentro que você vai falar, sim. Porque é muito purismo, às vezes. É muito purismo. Porque não adianta você ficar falando muito da bebida daquele caboclo, daquela entidade, e estar se envenenando com o seu preconceito. A pessoa mais envenenada que aquele copo de cachaça. Nossa, realmente. É verdade, filho. Às vezes eu não estou defendendo bêbado, não, filho. Umbanda não é um bando de bêbado. Não. Eu posso falar, eu dou testemunho pelo meu próprio cavalo. Isso em casa não se bebe nada. Mas, assim, falar dos outros, o veneno daquela cachaça vale menos do que o veneno das suas palavras. Nossa. O seu coração está se enchendo de amargura e preconceito. Não é isso que Pai Oxalá quer, não. Não é o Xê que não vai chegar na Umbanda, é a Umbanda que não vai chegar no Xê. Porque na Umbanda, verdadeira Umbanda, não existe hipocrisia. Eu já falei daquela parte da crucifixão de Jesus? Pode falar, nós estamos aqui para ouvir, vamos ver. Não falou ainda, não. Dos hipócritas, né, filho? Ah, tá. Porque assim, Jesus andou no meio O senhor falou. da samaritana,
andando, que não era conveniente andar no meio de samaritano, que era considerado povo impuro, né, filho? É. Jesus andou, ele curava de sábado, Uhum. que era o dia que não convinha também curar. Uhum. Jesus alimentava os pobres, quando os pobres, mas às vezes que aqueles pobres que não mereciam. Jesus fez muita coisa que não podia, né, filho? Ele era muito. Ele andava no meio de leproso, que leproso é o pior tipo de gente que tinha para a época. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Mas Jesus não andou com hipócrita. É. Jesus fez tudo isso, mas ele não andou com hipócrita. Então, cara, essas palavras minhas aqui agora derrubam qualquer igreja hipócrita. É. Pai Joaquim, é difícil para uma pessoa entender e aceitar, por exemplo, entrar num terreiro de Umbanda e considerar uma entidade elevada aquela que faz ela incorporada beber uma garrafa de cachaça, por exemplo. Mas o que é uma entidade elevada, filho? Ah lá. O que é uma entidade elevada? Entidade elevada é alguém que vem para dar conselho, ou é alguém que você acha que está lá do lado de Deus, sentado do lado do trono divino? Foi o que... É um ser que está comungando com os 6, a realidade dos 6. É mesmo. Muitas vezes, aquele que está bebendo a cachaça ali, está tirando a cachaça de quem está bêbado do lado. Só está entrando em sintonia. Eu não falei para você do radinho? Sim. Tem que saber só entender as palavras do radinho. Entrar na sintonia certa. Se ele bebendo aqui, ele está bebendo, está limpando o corpo do médico do lado. É um grande mistério isso, que vocês ainda não têm cabeça para entender. Mas tem língua para criticar. É verdade. E é fácil criticar. A língua tem vida própria. Não, mas é também os nossos condicionamentos, né, Pai Joaquim? A gente acha que é porque é difícil entender o trabalho que acontece no terreiro de Umbanda, que é intenso do lado de lá, não é mesmo? É intenso. Mas assim, é como um branco que olha o índio fazendo trabalho. A festa de índio, filho, é um negócio que ninguém consegue entender. É um negócio para lá e para cá, e bebe para lá, e funga para cá, e bate o pé, e mexe de tudo. Eu falo assim, eu não consigo entender. Porque não é por ser. É porque não é por você entender. Entendi. Se um dia você precisar de cura, você vai lá na roda de cura. Não é por você beber. Deixa os médios trabalhar. Não é sua função pensar, filho. Sua função é receber a caridade. A sua função é receber a caridade e entregar sua fé a Deus, não a nós. E a nossa função é fazer as nossas bagunças lá do jeito que vocês acham, largar e limpar o ser todinho. Nossa. As duas partes têm que estar abertas. Olha que o que já vem falar assim, aquele ali tem cigarro, aquele ali não é sério. Tem muitos que não são sérios, mas 2 ali estão sérios. Se você tiver firmeza, você vai se curar. Muitas vezes não é você que vai fugir da Umbanda, é a Umbanda que faz esforço do ser. Falo de novo, é a Umbanda que foge do ser. Não é só o diabo que mora lá no meio das coisas da Umbanda, não. O povo gosta de falar que Satanás, essas coisas, estão lá dentro da Umbanda. A Umbanda que está fugindo do ser, porque eu sei que está com o espírito de crítica, o espírito da ruindade. O bicho homem é muito estranho de entender, né, filho? O café do vizinho é sempre mais gostoso. Mas, às vezes, mesmo assim, não fala mal do vizinho. Parece, Pai Joaquim, que a doença verdadeira, ela surge primeiro no mundo etérico, no plano etérico, no plano astral, ou seja, no mundo espiritual, para depois ela se manifestar no mundo físico, não é assim? Primeiro vem nos 3 outros corpos, né, filho? Primeiro vem no corpo mental e no corpo espiritual, depois se manifesta no corpo físico. Olha lá. Então, quer dizer o quê? Se a doença ela ocorre, né, no corpo etérico, primeiro no astral, depois no etérico, para depois ela aparecer no corpo físico, isso quer dizer que aquele que tem fé e trabalha com caridade e para Jesus dentro da Umbanda, ele está tendo esses outros corpos amparados
pelas entidades com quem eles trabalham, que é por isso, então, que eles não se preocupam com a bebida dentro da Umbanda, dentro do ritual deles. Quando existe uma doação muito completa, filho, a pessoa esquece até de si para poder curar os outros, quando é feito com amor. Benzendeiro, eu gosto muito das benzendeiras. As benzendeiras são mulheres que ficam dentro de casa o dia inteiro cuidando das coisas. Quando alguém vem bater na porta para pedir uma caridade, ela pega 3 folhinhas lá e cura, e faz a reza e não ganha nada, viu, filho? Então, assim, ela é desprendimento, né, filho? Às vezes o corpo do médium, às vezes está gripado, mas ele vai trabalhar. Às vezes ele está ruim. E eu já vi e vejo muito médico que não pode com bebida alcoólica e o mensageiro precisa usar a bebida alcoólica para poder aterrar até chegar no nível das pessoas que chegam no pé dele. E o médium toma, não o médium, a entidade vai tomar e não deixa nada com o médium. Vai padecer o corpo do médium às vezes, porque essa é acima dele. O médium, isso não é nenhuma qualidade. Ser médium não é vantagem nenhuma, filho. Nenhuma. Médium é cruz, viu, filho? Isso é uma coisa que tem suas compensações depois. O médium que fica se passando na frente do mensageiro para se promover, isso não é médium, não. Esse é um cavalo muito ruim, muito chucro. Estudar muito e tomar da vida. Então, a intenção e o amor que eles colocam no trabalho, os nossos queridos umbandistas, dentro do ritual, faz com que também as entidades que trabalham com eles também demonstrem esse amor, não só pelos consulentes, pelas pessoas que estão ali a consultar, mas também um amor que mantém a saúde física. Não é? E se refortalece o corpo também. Se refortalece, porque às vezes o médium ele está fraquinho, mas às vezes vai tomar um vinho, aquele vinho vai dar mais força, porque sabe que vinho traz vida, né, filho? Tomada na quantidade certa, o vinho traz vida. Duas coisas que foram deixadas para vocês na terra, e que são muito boas, é o vinho e o azeite. Se fizer um bom uso do azeite, bom uso do vinho, o coração vai estar sempre bom. Agora eu queria tratar de um assunto que é interessante também, o pai Joaquim, que o senhor está aí no mundo espiritual, o senhor está vendo como é que está funcionando. Tem gente que acha que na incorporação o senhor tira o espírito do Fernando de dentro do cavalo, de dentro do corpo, e aí o senhor entra aí dentro. É assim que funciona? Como é que funciona? Mentira. Muitos pensam assim, que a incorporação, tirar uma coisa de dentro para entrar. Isso chama possessão. E mesmo assim, a possessão comunga com os dois, que você não pode tirar o espírito vivo de um lugar. O único momento que o espírito repousa e que pode até sofrer algum tipo de possessão de noite, às vezes é quando a alma vai fazer suas viagens, mas ainda está ligado no corpo. Tá sabendo. Quando a alma solta do corpo é porque morreu. Morreu. Aí já não tem mais jeito. Aí não quero ver caboclo incorporar no corpo frio. Mas assim, nós envolve todo o corpo dele, os dois outros corpos. O corpo físico e o corpo mental, aí nós vamos trabalhar. E ele fica em passividade. Quando o médium é muito tranquilo, o trabalho pode ser feito assim. Às vezes o médium espiritado a gente não consegue tomar completamente. Existe muitos esse tipo de corporação. Tem gente que vai enxergar, tem gente que não vai enxergar, tem gente que vai ficar consciente, tem gente que não vai ficar consciente. Eu vou lhe falar a quantidade de pessoas que é inconsciente de verdade. 10%, talvez, até menos. Porque muitos pais de santo, muitos, vão estar lá na frente do terreiro e falar assim, eu sou inconsciente, e é mentira. É mentira. Ele está mentindo, ele está fazendo isso para ganhar credibilidade, para dar crédito no trabalho dele. Porque o pai de santo muitas vezes é orgulhoso. Vai falar assim, eu sou inconsciente, é mentira. Eita.
qual é o pecado de falar assim, eu trabalho 50%, metá. Aham. Para falar que o. E porque às vezes o pai de santo quer falar umas coisas, e ele bota o guia para falar. Mentira, filho, é ele falando. Ah, Isso aqui é uma crítica, já que é para criticar, ele está falando a verdade, é mentira. Aí fala assim, aquele cavalo que veio do candomblé, porque ele fez cortou cabeça, pintou e passou tudo no corpo, agora ele é inconsciente. É mentira, filho. ah, A irradiação de orixá é mais forte. A irradiação de orixá é de perder as estribeiras. uhum. Se você vê meu cavalo com orixá, o corpo treme, sua, baba, faz coisa muito forte. Mas a irradiação de orixá é para limpeza sem consulta. O orixá não fala. O orixá vem dançar e limpar. E daqui a pouco tempo, ele não tem que ficar muito tempo na Terra. É só uma radiação muito forte. É como um X. Você funciona assim, numa energia, e depois, de repente, vem um clarão muito grande em cima do seu, você treme. E Sim. muitas vezes, nessa tremedeira, Ah, até em êxtase mesmo que a pessoa vai entrar. ah, Aí ela não tem tempo nem de pensar. olha. E o orixá não fala, então é zóio para trás, é babeira, é todas essas coisas, mas é o orixá. Agora, falar que eu me instituo pai de santo, todos os pais de santo, é inconsciente, é a grande mentira que eu posso dizer para você que acontece muitas vezes. Ruins são as pessoas que fazem isso. Filho. Mas, assim, para a pessoa que está de fora, não importa se a pessoa é consciente ou inconsciente. Ela vai receber do mesmo jeito a sua caridade. É. A entidade que está lá com a intenção de trabalhar, ela entende também as fraquezas dos seus cavalos. E uma das grandes fraquezas do cavalo de Umbanda é a vaidade. Ai. Então a entidade entende, ela vai até usar, e ela vai passar o seu passe, seu conforto e sua palavra de paz para as pessoas que vêm buscar. Não vai perturbar o nosso trabalho. Vai perturbar o trabalho quando não há um pai de santo muito ruim dizendo que está incorporado com alguém e começa a se truvar junto com outra mulher. Quando aquela mulher que está dizendo que está com a pombagira, ela começa a truvar com outro homem. Aí vai perturbar. Aí vai virar obsessão. Depois ela pega e larga as entidades, quando começam a fazer coisa que não é bom, as entidades largam e a pessoa vai procurar os crentes. Aí os crentes vão criticar a Umbanda. E com razão. O verdadeiro médium trabalha na Umbanda e morre na Umbanda. O verdadeiro médium de Umbanda trabalha na Umbanda e morre na Umbanda. Mas daí seria quase que dizer que é uma obrigação, mesmo que ele tenha mudado de ideia. O senhor fala então que o médium de Umbanda, porque ele entrou lá, é mais ou menos que tipo uma missão, um plano de vida que já foi traçado desde o mundo espiritual antes da encarnação. Por isso. Filho. Não é que ele não pode mudar de ideia. Ele pode virar o que ele quiser, ele pode virar um budista. Mas o verdadeiro médium de Umbanda, e quando ele encontra a Umbanda, ele vai ficar na Umbanda. As pessoas podem passar por muitos lugares e se encontrar no lugar certo. Não é o que eu estou falando para você, o verdadeiro. É como o médium, existe umas outras religiões que mexem com coisa de Umbanda também, de outros países vizinhos, até mais distantes. Aquele médium que se afina com aquela energia, ele vai ficar naquela energia. O hipócrita, o fingidor, o mentiroso, aquele que quer se aproveitar, o aproveitador, né? O interesseiro, o farso, o bagunceiro, ele não pode ficar na Umbanda. Ele tem que se depurar. Mas às vezes é a Umbanda que vai dar a santa mesinha do tombo nele, para ele se enxergar. A Umbanda é um caminho árduo. Umbanda é um caminho árduo. Seria um caminho árduo porque as entidades são as entidades que estão mais próximas
de nós ou que trabalha com uma certa energia, que tem maior facilidade de entender-nos e daí já aplica a correção ali mesmo? Então, a Umbanda não pede duas vezes, não pensa duas vezes para poder botar a ordem na coisa, né, filho? Ela faz, se o médium está errado, o médium leva o castigo. Se a pessoa está errada, ela é aplicado na linha, o Exu que vai trabalhar nessa linhagem de cobrança é mais forte na Umbanda. Na Umbanda é mais forte. Já os seis que são mais purificados, vocês aí, vocês dependem da vida. A Umbanda acelera os processos. O senhor quer dizer o que com mais purificado? Porque vocês são mais de estudo, de menos mexer com coisa de ritualização, Tá. não carece de uma vela, mas coloca uma flor. E, filho, eu, nego velho, falo pra você. A parte do seis está certa. E a parte da Umbanda, às vezes, tem muito exagero. Tinha que encontrar o termo. Menos fumaça, menos barulho, menos silêncio, menos... Tinha que contar uma coisa do meio. Porque o ser humano gosta disso. Mas é o que eu te digo. O verdadeiro médio de Umbanda vai ficar no Umbanda. O verdadeiro médio de mesa branca vai ficar na mesa branca. Os verdadeiros, que os que for farsa vai sair. É feito uma limpeza. A gente ouve falar que quando o Caboclo Sete Encruzilhadas criou a Umbanda, a Federação Espírita, inclusive ele incorporou no médium de 17 anos, acho que é o Zélio de Moraes. E aí, no meio da coisa séria que estava acontecendo lá, ele falou, tá faltando uma flor nessa mesa. Daí ele foi lá fora, pegou uma flor e trouxe. É bonito, filho. É bom ter flor. É bom para depurar os ambientes. Mas é uma simplicidade isso, né? E inclusive, o senhor está falando que é bonito, né? Que ter isso também, que são as pequenas coisas que fazem a diferença, né, pai Joaquim? A flor, filho, é uma coisa muito perene, como a vida de vocês é perene. Então, quando eu olho aquela florzinha que passa logo, eu também penso do passador da vida de vocês diante de Deus. Se você entender a formosura de uma flor, você vai entender a formosura da vida de vocês. Dê valor ao perfume que ela passa. Que tem um momento que é ser botão, que todo mundo quer conhecer o que vai sair dentro daquele botão. Tem um momento que ela solta perfume, é um momento que vocês estão perfumosos também. Vocês estão 20 e poucos anos, vocês estão muito perfumosos, mas às vezes aquela florzinha vai mirrando, vai fechando e caindo em cada uma das pétalas dela. Aí você olha e fala assim, a vida é uma flor. A vida é uma flor de lírio. A vida é uma flor de lírio. E se você olhar, que assim, os perfumes do lírio, ele tem um momento de inebriação. As pessoas sentem, ele atrai, mas depois tudo vai acabando, tudo nasce, tudo esbrocha, tudo sai para fora, tudo vicia. E depois ele vai fechando, vai caindo, aí ele se fecha, cai uma bolinha, aquela bolinha vai ficar um tempão lá sem folha nem nada, depois aquela bolinha vai soltar mais um pendão, vai nascer outra florzinha, outro botão, vai soltar perfume de novo. Foi a vida. O lírio é a vida. Tantas outras plantas, as plantinhas são a vida. Elas são só, coloca lá só para representar, já que eu não posso colocar Deus em cima da mesa, eu coloco uma florzinha, você vai entender que o ciclo da vida é Deus, é a vida, é Deus, né? Eu estou muito famoso nas minhas palavras. É falta de café. Tá inspirado, tá inspirado. É como dizer que a vida é frágil e precisa existir o respeito pelas coisas que são sagradas. Filho. É isso mesmo. Agora, em 1908, quando a Umbanda foi criada, obviamente foi algo decidido pela providência divina e autorizada por Jesus, não é? Foi colocado alguns mestres como se fosse o mensageiro de frente. Arcanjo Miguel foi colocado a cavaleiro de frente, como se fosse, por isso ele é patrono e rei da Umbanda, e foi colocado Jesus como mentor, porque na época, filho, quem colocou Jesus como mentor é porque era gente cristã.
E se a cidade toda, daquela cidade, fosse toda budista, você pode ter certeza que não era Jesus que se aumentou. Tá. Aumentou é porque as pessoas são cristãs. Entendi. E se a religião católica se abrisse para a ideia da comunicabilidade com os espíritos, a imortalidade da alma, a lei da ação e reação, não precisaria ter criado a Umbanda, né? Porque já tem o ritual, já tem... É que o povo também, quando já está mais lúcido, eles, com muito respeito à Igreja Católica, porque, obviamente, os espíritos também aí vão, não é mesmo? Ajudar a todos e elucidar a todos. Mas precisava, então, da Umbanda, porque também, quando foi criada dentro da Federação Espírita, o próprio caboclo Sete Encruzilhadas, ele foi repreendido por um espírito. Falou, viu, como é que você pode, meu irmão, querer que a gente ache que você é um espírito elevado, se identificando como o caboclo Sete Encruzilhadas, preto velho, índio, caboclo, herê, assim não tem jeito. E aí tentou desobsediar, né? Ensinar ele. Daí foi que ele respondeu, né? Falou, não, mas você não está entendendo. Os trabalhadores estão prontos. Precisamos de espaço. Se não tem jeito no centro espírita, então nós vamos porque o trabalho precisa ser feito. Não é assim? É assim. Porque assim, a parte dos Formoso Branco da linha dos 6 foi muito puritano. Então. E a parte da igreja, nós temos todas as nossas ressalvas. A parte a Umbanda precisa muito mais da igreja do que a igreja precisa da Umbanda, isso é verdade. Porque existe fundamento dentro da Umbanda, porque, assim, nós usamos os santos óleos da igreja, nós respeitamos a quaresma, nós respeitamos os santos da igreja católica, nós respeitamos muitas coisas assim, mas nós desrespeitamos o que a igreja católica fez no passado, nós desrespeitamos o que a igreja católica faz no presente, e nós respeitamos o que a igreja católica vai fazer no futuro. Então a igreja católica não é boa para nós. Nós temos respeito pela ritualística, pela presença de Jesus lá dentro, mas temos respeito pela hipocrisia, tem muita gente hipócrita. A quantidade de filho, eu vou lhe falar. Vou lhe falar. Quando era uma dinheirama que se gastava, quando chegava no fim de semana, falava assim, hoje fulano de tal, por ter sido acusado de judeu, ele vai ser morto naquele canto ali, a morte de fogueira. Mas é um tipo de martírio que não colocava diretamente fogo na pessoa para ela morrer logo de uma vez. Se colocava num lugar onde batesse bastante vento, e esse vento ia... É aí que entra o caboclo ventania também. Se fala muito esse conta disso. Existe Exu ventania e caboclo ventania. O caboclo ventania conta muito essas histórias. O vento batia forte na fogueira para o fogo não subir. A pessoa ficava presa lá em cima, demorava o dia inteiro para morrer. Nossa. Isso se gastava uma dinheirama. Porque quando o padre lá na frente da igreja falava que ia fazer isso, era feita uma procissão, porque era em nome de Jesus que ele falava que ia fazer isso. Eles gastavam com comida, e matava porco, e matava galinha, e fazia comilança. Era uma festa. Matar uma pessoa era uma festa. Nossa. Você vai estar... Nós estamos purgando da terra uma pessoa assim, pelo fato dela ser judia. Nossa. E Jesus era judeu. Foi o momento de maior escuridão que essa igreja passou. E o maior momento de escuridão é a igreja não enxergar aquela... Ainda hoje a pessoa fala, mas já perdeu perdão. Não perdoou ainda não, filho. Cada um... Então, você quando vê muitas mortes acontecendo de fogueira, muita gente que cai morto, muita gente de acidente, ainda é resgate de Inquisição. É resgate de Inquisição. Essas voadeiras, no cavalo trabalha na voadeira, às vezes a voadeira que morre todo mundo no fogo, é porque essa pessoa que morreu no fogo, às vezes a pessoa que morreu intoxicada com a fumaça lá naquele fogo,
É porque a mesma pessoa que deu risada e vê a outra morrendo truchicada lá na cruz, ou lá na estaca, onde for. As pessoas que fizeram isso pelos outros, elas escolhem passar por isso. E ó, a diferença é, às vezes você fez isso por uma família, fez isso pelos outros. Agora você faz, mas a vantagem é que existe um desencarne em massa, que eu não sei se você sabe, se vocês têm estudo disso na sua religião. Quando é feito um desencarne em massa, que o arcanjo Uriel e todos os anjos de resgate, todos vão estar lá perto, a linhagem mais pura vai estar fazendo a retirada deles e tirar as cascas, muitas vezes está na hora naquele desencarne, a pessoa já tinha decidido que ela ia fazer assim, que é purgar o espírito dela. Se são desencarnes em massa que já estão marcados. Então, se você fez isso, então o quê? Você quer quando e como vai ser? Assim, já está tudo marcado. Está escrito. Está escrito. Isso não é nenhuma maldade da parte de Deus ou um deleito do demônio, do diabo, nada disso. Isso daí é só a lei da ação e reação, para a pessoa ter responsabilidade, não é? É porque pedir perdão não é suficiente, não. Olha lá. Você me perdoe, porque Jesus me perdoe em nome de Jesus. É. Conveniente isso aí, né, filho? É mesmo. A religião mais conveniente é a religião católica. Que você fala, você mata, você faz o que você quer, você pega, você emprenha até as porcas, e depois você chega e fala assim, eu me converto e em nome de Jesus estou perdoado, tá? Perdoado, lavado no sangue de Jesus. Tá assim. Jesus vira as costas para a gente assim. Jesus vira as costas, né? Em nome só porque é o Natal de Jesus, o cabritinho tem que morrer, filho? Às vezes que você criou o cabritinho meses. Nossa. Está tratando. O bichinho sabe que vai morrer. Quando você vai matar cabrito, você vai matar esses bichinhos de criação, o bichinho solta até lágrima. O Cordeirinho também faz isso. Quando você vai chegar a época só porque é o Natal de Jesus, o bichinho tem que entregar o sangue dele, filho. Eu sou muito defensor dos bichinhos. Então, assim, só porque é o Natal de Jesus, ele tem que matar o bichinho de sacrifício? Não enxergaram ainda, filho? Eu acho que não enxergaram. Eu não sei quando que vão enxergar, filho. Mas meu coração se amarga de ver gente assim. Nossa. Inclusive fazem piada, pai Joaquim. Disse que ninguém morre na véspera, a não ser peru. De Natal. Quer dizer... A consciência dos bichinhos de pena é menor do que os bichinhos de pata. Eles, de certa forma, a evolução deles não é tão grande quando eles não têm o sofrimento que os outros têm. Tem. É usado para comida. O ser humano ainda come. Nesse mundo ainda se come carne. De peixinho, pode comer de franguinho, esses bichinho branco. Bichinho que não... Mas às vezes, morte é morte, filho. Matar uma formiga é morte. Agora matar só porque é o Natal do Jesus, é o Natal do Cristo. Por que matar o bichinho? Eu estou falando do bichinho. Você já viu matar um porco? É a mesma coisa que matar uma criança. Nossa, ele grita muito. É a mesma coisa que matar uma criança. Eu ainda quero que meu cavalo largue da carne, filho. Mas largue a carne e ensine as pessoas por que tem que largar da carne. Às vezes precisa de força. A força que ele trambuca é muito mais do que assim. A média. Ele precisa de mais força para trabalhar. Ele não é xamã. Ele precisa de mais força, ele precisa de força da terra. Então, às vezes ele tem que se alimentar dessas coisas para ter na força. Porque senão a pessoa vai ficar tão sutilizada na espiritualidade que não vai ter força para poder doutrinar quando vier na força uma pessoa muito carregada. O xamã tem que ser equilíbrio dos dois. Entendi. Mas eu peço a Deus para que ele tenha essa consciência e diminua. Ele já não é de muita, mas que diminua. E nunca participe de uma matança, não. Presenciar a matança de qualquer coisa fica gravado nada. Porque vai sortar o instinto de querer matar. É isso. E até nós aqui também estamos começando a aprender, pai Joaquim, que a alimentação sem a carne também é só a gente usar a inteligência que proporciona o mesmo, se não até mais, tanto de energia e saúde que a própria carne proporciona. Só usar a cabeça.
A lenda não fala que foi feita no mundo Deus tudo que tem na terra você pode comer, tudo que tem na terra você pode colher, Ah lá. de todas as frutas, de todas as plantas. É. Você vai achar vitamina em todos esses aí. Ah lá. Porque o dia que morrer todos os bichinhos, você vai ter que comer alface. Então, começa a comer alface para se purificar. É uma Não. judiação. Porque eu sou vegetariano, pai Joaquim, já faz, tipo, eu nunca senti tontura, fraqueza, nem nada. Então, eu acho que não é uma necessidade. Claro, algumas pessoas têm, mas eu imagino que seja uma questão de transição através da aquisição de consciência que a pessoa vai fazendo e vai se reformando intimamente, não é assim? A maior parte dos budistas lá não é tudo vegetariano, filho? Ah lá, tá explicado. Eles têm um reforço espiritual muito grande. E olha só, é fácil criticar a religião dos outros. Eu tenho muito respeito por eles também, porque eu sei assim, o mestre deles não é o mesmo mestre que o nosso, e eles são muito mais puros, e muito mais elevados, muito mais de fé do que nós. Nossa. Não é, filho? Ah, sim. Só de olhar, assim, né? Conversar. O fato do mestre deles ter vindo 500 anos na frente do nosso, fez diferença muito grande para a cabeça do povo daquele lugar. Eles são mais evoluídos, sim. O zóio rasgado é mais evoluído que vocês. Agora, voltando um pouco no que a gente estava conversando antes, pai Joaquim, sobre a incorporação, porque às vezes resta dúvida mesmo, como o senhor está aí do outro lado, vendo como é que é. Então o senhor pode esclarecer. Então o senhor envolve a pessoa com a sua energia, não é assim? Daí o senhor vai ligando fiozinho nos chakras da pessoa, é isso? Nos pontos de energia. Uhum. Tem espírito que falou pra gente, pai Joaquim, que alguns mentores trouxeram eles em mesa espírita, né? Para eles poderem desabafar, falar e se alinhar mais com a energia dos mentores, para poderem ser levados para planos onde tratamento pode existir e não ficar solto assim, sofrendo. Então, eles dizem que quando eles são trazidos nessas mesas pelos mentores, eles são pedidos para colocar a cabeça ou num quadrado rosa ou num círculo rosa, que fica um pouco acima da cabeça do médium, para poder falar. Daí eles falam lá do outro lado e o médium repete aqui embaixo. Como é que é isso no seu caso? Como é que está acontecendo? Como está acontecendo agora, nesse momento? O senhor está precisando falar ou o senhor só está pensando? Eu já estou falando direto, que às vezes eu corto as palavras, eu não passo pelo cavalo, não, filho. Passo direto. A passagem das palavras é feita direta. Muitas palavras até que você pode perceber que eu falo não são palavras da boca do meu cavalo. Passa direto. E tudo isso acontece através dessa simbiose, dessa conexão que vocês daí do mundo espiritual fazem, através desses chakras. Mas qual que é o ponto que o senhor mais conecta, assim? É o chakra da coroa? Eu uso 3 pontos, filho. Eu uso a cabeça, a nuca e a coroa da cabeça. A frente, a coroa da cabeça. E eu uso muito esse da garganta para usar a fala. Entendi. Agora, antes também o senhor mencionou que sobre o protetor, às vezes o protetor é um espírito de outras vidas que se evoluiu, é um amigo, um familiar. Às vezes não é nem desse mundo. Essa informação é nova. Então, as pessoas podem ter um mentor ou um protetor que é extraterrestre. Que não é desse mundo, né? Tem mundo que não tem, não é de carne, filho. Tem mundo que é espiritual e que não é. Ou você pensa que só existe espírito nesse plano aqui? Existem muitos outros. Tá certo. Só antes de eu continuar, eu quero continuar a fazer pergunta para o senhor sobre esse assunto, mas só antes, o senhor ali falou sobre protetor e mentor. Parece que existe uma diferença onde o protetor
tem uma certa especialidade e o mentor outra, não é? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes- O mentor tem ideia, às vezes o próprio mentor pode ser o próprio protetor, Ah, às vezes o espírito. entendi. Às vezes, não, como vocês não jogam bola, Ah, às vezes quem faz parte de arqueiro lá, ele também não pode fazer a parte de chute. pode. Então, sim. O senhor ensina com exemplo muito bom, viu, pai Joaquim? É um pouco conhecimento que nós temos, a gente usa com exemplo, né, filho? Então, por exemplo, podemos dizer também que isso vai muito depender do tipo de vida que escolheu o encarnante, a alma encarnada? Dependendo do tipo de ocupação que você vai trabalhar, você vai ter. Porque a vida da pessoa é simples, não precisa de um mentor, ou mais que um mentor, ou protetor. E tem gente que já precisa de mais, não tem muito a ver com o estilo da missão, ou da expiação, ou da prova que a pessoa veio viver. Às vezes, dependendo da união entre uma família, às vezes um mentor e um protetor é suficiente para 5. Olha lá. Dependendo do entendimento. Mas às vezes tem um mais que é mais trabalhoso. Aí precisa de um só para ele. É como se fosse na escola. Você vai na escola, às vezes uma professora não cuida de vários, mas às vezes um aluno lá vai precisar de uma só para ele, porque ele é muito dá trabalho. Então, mais ou menos. É particular. É o quê? É particular o serviço, né? A pessoa tem mais trabalho, precisa de mais mentor. E aí a gente aprende aqui do outro lado também que isso não é o tipo de curiosidade que realmente importa na vida da gente, né, pai Joaquim? Então, vai fazer diferença, porque se todo mundo quisesse, se todos os médicos pudessem, todos eles iam ser filhos do cacique Murumbixaba Pena Branca. Todos eles queriam ser filhos dos orixás mais famosos, e não é. Às vezes é o mais simples e é o mais caridoso. Entendi. Então, a gente está falando sobre protetor e espírito mentor, e o senhor ensinou, então, que depende muito da atividade da criança, do fio que está aqui encarnado, não é? E, às vezes, um é mais serelepe, precisa de um professor particular, coisa assim, né? É isso. Tá certo. E agora, o Fernando, por exemplo, ele tem mais do que um trabalhando com ele? O senhor falou que o senhor é um deles. Ele tem muitos, que esse é um dos mais serelepes que eu já peguei. Agora que está mais amanchado. Às vezes serelepe também é gente que se mete em confusão, não só gente que trabalha bastante, né? Mas ele é serelepe de confusão também. Então nós temos sempre que cuidar. Uhum. E cuidar não é só dar uma inspiração ou dar uma oportunidade da pessoa ter uma decisão diferente, mas não é necessariamente privar a pessoa de uma experiência de aprendizado que ela precisa. Cuidar, filho, às vezes, o mensageiro está vindo incorporar, e o mensageiro passar para ele a seguinte ideia: reza a prece de Cáritas. E não é uma coisa da utilização dele. Cuidar é isso. É me preocupar com ele também. Agora, eu queria até falar sobre a prece de Cáritas. O senhor falou que está com tempo. Quando o senhor chegou, o senhor pediu, aí o senhor falou que isso permite criar uma certa esfera, pelo menos eu interpretei assim, criar uma certa esfera de respeito e fechar o ambiente para uma coisa mais sagrada. Seria mais ou menos isso? Mas assim, às vezes, a oração que está jogada no papel não é nada. Ela não significa nada. Ela é uma oração que só se repete palavra. A verdadeira oração é quando você pensa e pede, porque orar é pedir, né? Quando você pede de coração, seu coração se aperta. Mas essa oração que eu peço para ele fazer, que eu vou pedir para fazer mais, é para ele se colocar dentro de um estado de sublimação com Deus, para ele entender que aquele momento, por menos ritual que tenha, que não está tendo tambor, não está tendo fumaça, não está tendo nada, é um momento de respeito, de demarcação. Ele está demarcando um momento sagrado para mim, para você e para as pessoas que estão escutando.
A prosa tá boa, filho? Tá na minha hora. Ah, você já está indo? Então tá bom. Eu vou deixar as outras perguntas para outra vez. Só antes do senhor finalizar, explica para a gente, porque quando eu comecei a falar sobre o Caboclo Sete Encruzilhadas, eu queria chegar nesse ponto, daí eu acabei mudando o assunto. Parece que ele sugeriu, eu não tenho certeza, que não houvesse nem palma nem batuque em terreiro de Umbanda. Só que eu já ouvi mentor falar ou escrever em livros que eu considero sérios, que às vezes, dependendo do centro e do trabalho que vai ser desenvolvido ali, a música ela serve para permitir que as pessoas entrem na mesma sintonia e eleve o pensamento ao alto. Então, não seria então, pai Joaquim, uma coisa proibida em todo terreiro, mas com respeito, deve-se respeitar os guias do terreiro ali e fazer um negócio com carinho, com amor, com caridade. E mesmo havendo às vezes a palma e o batuque, é uma forma de cada guia de cada terreiro trabalhar, porque eles têm a razão deles. Uma sugestão não é uma ordem, né, filho? Mas é assim, contanto que tenha palma e tenha batuque e não tenha bagunça, é o que é importante. Muitas vezes, enquanto você está batendo palma e batendo batuque, você não está tendo tempo de pensar e pensar besteira. Muitas vezes, se você bater a palma, cantar um ponto, bater batuque, você não vai fazer fofoca nem reparar na roupa dos outros. Olha. Coisa que você faz na igreja, não, filho? Falou tudo. Então, se você vai na igreja para reparar na roupa dos outros, se a pessoa... Então bate palma e canta e bate batuque. Mas se a evolução da pessoa permitir fazer um trabalho em silêncio, também pode. Mas que a cabeça dela não fique batucando na cabeça dela e fazer ruindade. O importante é estar com a cabeça mental. Começou a vir bobagem na cabeça, faça uma oração, já que não pode bater batuque. Porque às vezes as pessoas falam o silêncio é uma oração, mas não é o silêncio da boca, porque às vezes as pessoas fecham a boca e fica uma barulheira de pensamento que só os 6 para dar testemunho. Que atrapalha nós. Às vezes a barulheira da ruindade do pensamento das pessoas, da fofocaiada que ela faz mentalmente, é pior do que para trabalhar do que se tivesse batuque. Por isso, eu incomodo com batuque. Enquanto está batucando, a pessoa está se consultando e também não tem outro reparando no que ela está falando. Porque enquanto eu dou atendimento a uma pessoa, estou atendendo ela. Agora, se não tocar batuque, muitos vão falar, o que ela está falando com ele? É eu e ela, a pessoa. Por isso que eu gosto de catar a pessoa num cantinho e conversar com eu e ela, só. Tá certo. Senão vira palhaçada. Senão vira circo. E circo não é Umbanda não é circo, né, filho? Não é circo. Então tá bom, pai Joaquim. Passa pra gente aí uma última mensagem do dia. E aí eu vou deixar o senhor viajar para Aruanda ou para o vosso trabalho, na luz do Pai Oxalá. A minha mensagem já foi passada, filho. Hoje a mensagem já foi passada. Singela. Se você entender, se você prestar atenção em todas as palavras, eu já passei minha mensagem. Tá certo. Mas se você quer uma palavra, eu posso dizer, a mensagem de hoje é: a vida é uma flor de lírio. A vida é uma flor de lírio. Com toda a ansiedade do nascimento, com os perfumes, com o cair das pétalas, do renascer também da florzinha depois no momento certo. A vida é isso. Deixo meus filhos na paz, na bênção do nosso Pai Oxalá, Nossa Senhora que nos guarde com o seu manto sagrado, e que use essas minhas palavras, que seja para ensinamento, e seja para aprendizado daqueles que precisam conhecer a nossa Santa Sagrada. Sabe a linha de Portugal, sabe, como sabe, Pai Sebastião, sabe?